Conta-se de que certo dia, o chefe da gráfica da Tipografia Nacional foi se queixar ao diretor Maneco Almeida de um jovem aprendiz recentemente contratado que com frequência era pego matando o trabalho, escondido em algum canto e, pasmem, lendo um livro. O chefe da gráfica pediu a demissão do rapaz. Ele também teve ali uma sucessão de apadrinhamentos literários. Então, já na imprensa nacional, com 16 para 17 anos, ele vai conhecer Manuel Antônio de Almeida, o autor do Memórias de um Sargento de Milícias, que é o primeiro grande romance urbano brasileiro. E Almeida se toma de admiração ali por aquele jovem rapaz. Mais tarde, Machado vai conhecer o José de Alencar, que era o seu grande ídolo de juventude. A juventude de Machado de Assis foi passada justamente nesse Rio de Janeiro que começava a ganhar uma vida cultural. Os teatros, os grandes centros de discussão, começava a surgir uma vida noturna nas livrarias, nos potes onde se reuniam os intelectuais e tal. E eram muito na moda, estava muito na moda, é o teatro, e esse é o teatro todos os dias. E as atrizes do teatro lírico, principalmente, eram as musas dos poetas, dos intelectuais. Houve pelo menos duas que foram grandes paixões de Machado de Assis. Uma delas foi a famosa Candiani, uma italiana, 20 anos mais velha que ele, cobiçada por todos os poetas. A quantidade de poemas que aqui se fez em louvor da beleza da Candiani, da voz da Candiani, e quem levou foi Machado. O poeta tem que ser lacrimejante, falar do amor, da musa. O João Cabral de Melo Neto, que era um poeta racional, o Machado também é racional, ele dizia: não poetizes o seu poema. Fala da flor, não perfumes a sua flor, não poetizes o seu poema. Quer dizer, não exagerar em sentimentos muito românticos. Satã teve um dia a ideia de casar. Ora, que original. Queria mulher, não feia, virgem de corpo e de alma leal. Toma um conselho de amigo. Não se casas, Beuzebu, porque a mulher com ser humana é muito mais fina do que tu. Ele, como primeiro ficcionista brasileiro e um dos maiores do século XIX do mundo, de certo modo obscureceu a poesia dele. Alguns poemas ficaram antológicos, não é? Carolina e outros. O Círculo Vicioso. Mas a poesia também é preciso conhecer, é uma obra de arte mais requintada, mais refinada, mais detalhada. Então você pode ler uma poesia, mas você precisa conhecer também para avaliar e apreciar mais toda essa técnica que está embutida no poema. Em 1866, chegou de Portugal uma moça muito instruída, apaixonada pela leitura e acostumada a conviver com nomes ilustres da literatura portuguesa da época. Seu nome, Carolina Augusta Xavier de Novaes. 3 anos depois da sua chegada no Rio de Janeiro, contra a vontade da sua família, Carolina se casa com Machado de Assis e vai se tornar sua amada e eterna companheira. Machado conhece Carolina em 1867, né? Ele já tinha 28 anos e ela era 3 anos mais velha do que ele, e ela havia acabado de chegar do Porto, onde vivia e onde estava acostumada a se relacionar com grandes escritores portugueses da época, e onde provavelmente teria tido uma desilusão amorosa. E aí, como o irmão dela, Faustino Novaes, já morava no Rio, era um poeta, amigo de Machado de Assis, então ela decidiu vir para o Brasil. E, através do irmão, obviamente, conheceu Machado, e os dois logo se interessaram um pelo outro.
começaram a namorar, houve uma pequena resistência da família dela, ao fato dele ser além de uma pessoa, né, de um mulato, ele era uma pessoa que não tinha bens nenhum, né, que vivia com muito pouco dinheiro, né, com um salário de funcionário público, mais um dinheiro que ele conseguia vendendo ali o seu trabalho no teatro, na poesia, como jornalista, enfim. E em 1869, quer dizer, menos de 2 anos depois de eles se conhecerem, eles já se casam. Em 1874, Machado e Carolina vieram morar aqui, nesta casa, no bairro da Lapa. Vem tu agora, ó filha de meus sonhos. Vem, minha flor querida. Vem contemplar o céu, página santa, que amor a ler convida. Da tua solidão rompe as cadeias. Desde o teu sombrio e mudo asilo, encontrarás aqui o amor tranquilo. Que espera, que receias. Um ano depois do seu casamento com Carolina, Machado consegue um emprego como funcionário do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas e começa a melhorar de vida. Na mesma época, ele publica o seu primeiro romance, Ressurreição. Sidney Chalub analisa os despachos que Machado fazia como funcionário do Ministério da Agricultura e que mostram alguém que normalmente, quando tinha ali uma disputa de posse de terra, dava razão sempre a quem trabalhava na terra e não ao suposto proprietário. Então ele decidia casos de uso capião e, em geral, ele dava razão a quem já trabalhava, a quem já ocupava a terra e não a um suposto proprietário que aparecia lá, que tinha muitos problemas naquela época de veracidade da documentação, enfim. Então ele como funcionário público teve uma atitude bastante interessante. As passagens de carreira dele são um pouco obscuras, porque ele começa na imprensa nacional, depois um dia ele vira até diretor da imprensa nacional, que é quando ele se casa com Carolina, porque aí ele já tem um pouquinho mais de recursos para poder manter a casa, enfim. E depois ele vai trabalhar no Ministério da Aviação e Obras Públicas, que é o Ministério de Transportes hoje em dia, e enfim no Ministério da Agricultura. Então ele faz uma carreira bastante contínua, né? Vai galgando ali passo a passo até chegar a ser segundo a pessoa mais importante na escala do Ministério da Agricultura. Tanto é que os amigos brincavam com ele, porque Machado na juventude escreveu uma peça chamada Quase Ministro. E quando no final da vida ele chegou a esse alto escalão do Ministério da Agricultura, os amigos falavam: "Ei, Machado, tá quase ministro." Belo dia chega da província, chega da Bahia, esse rapaz jovem, bonito, extremamente talentoso, essa figura carismática que era Castro Alves, carismático, porque ele falava, ele era expansivo, ele conquistava plateias. E Castro Alves chega e mostra os seus versos para José de Alencar, pedindo uma apresentação à corte, pedindo um espaço, uma entrada, né, para se apresentar como poeta aos intelectuais, aos escritores. E o José de Alencar, num ato até de reconhecimento à importância de Machado, disse: não, tem uma pessoa muito melhor, a melhor e a única pessoa que pode fazer isso bem, te apresentar porque você merece, é Machado de Assis. Machado de Assis teve em sua juventude grandes paixões. Uma das mais duradouras foi pelo teatro. Foi crítico teatral e chegou a ser membro do Conservatório Dramático Brasileiro. E dos 21 até os 67 anos de idade, ele escreveu peças, principalmente comédias. Doutor Simão Bacamarte, eu só quero um pouco de atenção! Eu não sou louco! Só um pouquinho de atenção, doutor Simão Bacamarte. E a gente foi descobrindo no próprio texto do Machado, quer dizer, coisas, questões lá dentro que já estavam, que permanecem até hoje, né? Essa própria questão do conceito da loucura mesmo, né? Quem é um maluco, na verdade, né? Será que eu não gosto de funk, tá entendendo? E 800 pessoas gostam de funk, quer dizer, será que o maluco são eles que gostam de funk ou sou eu que não gosto de funk? Né? Isso, o alienista, ele tá mexendo o tempo todo com essa coisa, né? Estudamos profundamente e fizemos muito laboratório.
Tinha hora que realmente aqui o Nós do Morro, esse espaço todo virava um hospício maravilhoso, entendeu? A gente teve essa liberdade de criar, de experimentar tudo que a gente quis experimentar. O processo foi esse, de experimentação. Eu acho que o espetáculo tem essa cara, uma cara de experimentação, né? A liberdade de experimentar. O texto está muito centrado no narrador, né? O alienista, quer dizer, ele é muito narrador, e o Bacamarte. E os outros personagens são periféricos, eles ilustram, mas eles não têm uma participação muito definitiva. E como trazer isso para a cena, né? Transformar isso numa linguagem, né, dramática, né? E aí eu optei por, quer dizer, levantar alguns personagens que, na verdade, no conto eles não são, né, não tem esse realce todo, né? E a gente precisou disso para exatamente substituir essa figura do narrador que o Machado ele coloca com maestria. Quer dizer, a ironia, na verdade, do alienista está toda no discurso do narrador. Eu ouvi o Crispim dizer que o Dr. Bacamarte afirmou que a razão vive à beira do precipício da insanidade. Gente, não tem nenhum inocente preso na Casa Verde, não. As senhoras e o seu Crispim vão me desculpar.